Meu nome é Marcelo. Tenho 50 anos, sou padre há 27 e toda a minha vida transcorreu dentro dos limites de Catende, interior de Pernambuco. Nasci aqui, cresci aqui, fui ordenado aqui. Conheço cada rua de terra batida, cada casa de taipa, cada rosto que passa pela igreja nas manhãs de domingo. Catende é pequena, quente, poeirenta. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos circulam rápido e as histórias se repetem de geração em geração. Sempre me senti parte disso. Minha rotina era previsível: missas, confissões, visitas aos enfermos, batizados, casamentos, enterros. Eu gostava dessa previsibilidade. Me sentia útil, me sentia em paz. Minha família é daqui também. Meus pais já faleceram, mas tenho 2 irmãos que moram na cidade, sobrinhos que vejo aos domingos. Uma vida simples e honesta. Nunca quis sair, nunca precisei. Catende me bastava. A paróquia, Nossa Senhora do Rosário, era minha casa, meu refúgio, meu propósito. Eu era um homem comum, de fé simples, sem grandes ambições além de servir a Deus e cuidar das almas que me foram confiadas. Durante anos ouvi histórias de possessões, de exorcismos, de coisas que não conseguimos explicar. Ouvi relatos de outros padres, li manuais, estudei o ritual romano, mas sempre achei que aquilo era distante. Algo que acontecia longe dali, em outros lugares, com outras pessoas. Eu era apenas um pároco de interior. Nada de extraordinário jamais aconteceria comigo. Até que, em uma terça-feira de março, recebi um telefonema que mudaria tudo. Era a mãe de uma menina chamada Júlia. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Disse que sua filha de 14 anos estava diferente, que algo terrível estava acontecendo, que precisava de minha ajuda imediatamente. Prometi ir até a casa deles no dia seguinte. A partir daquela noite, tudo mudou. A casa da família de Júlia ficava na beira da cidade, quase no limite onde o asfalto cede lugar à terra. Era uma construção simples, de alvenaria, pintada de branco com detalhes azuis desbotados pelo sol. O portão de ferro rangia ao abrir. Lembro que quando cheguei, no início da tarde, o calor era opressor. Aquele calor seco e pesado do interior nordestino, que gruda na pele e deixa a respiração difícil. O cheiro de poeira misturado com o aroma de comida, feijão, arroz, alguma coisa frita, vinha da cozinha. A mãe de Júlia, Dona Lúcia, me recebeu na porta. Tinha olheiras profundas, as mãos trêmulas. Me guiou pela sala pequena, com móveis velhos mas bem cuidados, imagens de santos na parede, uma televisão desligada no canto. Tudo parecia normal, comum, mas havia algo no ar. Uma sensação estranha, indefinível, como se o silêncio ali fosse mais denso que o normal, como se a casa estivesse esperando. O quarto de Júlia ficava no fundo, ao lado do banheiro. A porta estava fechada. Dona Lúcia parou diante dela e me olhou com olhos vermelhos e cansados. Ela está aí dentro, padre. Não quer sair. Não come direito há dias. Fala coisas horríveis. Bati de leve na porta. Nenhuma resposta. Bati novamente, mais forte. Silêncio. Dona Lúcia me deu a chave e eu abri devagar. O quarto estava escuro. As cortinas fechadas bloqueavam a luz do sol. Havia um cheiro forte, azedo, de suor e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Júlia estava sentada na cama, de costas para mim, os cabelos caindo sobre os ombros, imóvel. Falei seu nome. Ela não se virou. E então, lentamente, senti um arrepio subir pela minha espinha. Não era frio. Era a sensação de estar sendo observado. Entrei no quarto com cuidado, fechando a porta atrás de mim. Meu coração batia mais rápido do que eu gostaria de admitir. Aproximei-me devagar, cada passo sobre o piso de cerâmica ecoando no silêncio. Júlia permanecia imóvel, a cabeça levemente inclinada para baixo, os ombros curvados. Coloquei a mão no ombro dela e senti como estava gelada, mesmo com o calor sufocante que havia lá fora. Júlia, sou eu, Padre Marcelo. Sua mãe me chamou. Vim conversar com você. Ela não respondeu. Apenas respirava, de forma lenta e profunda. Respirações longas demais, como se cada uma fosse um esforço deliberado. Sentei-me ao lado dela na cama e tentei ver seu rosto, mas os cabelos cobriam quase tudo. Você está bem?
Perguntei, sabendo que a resposta era óbvia. Foi então que ela virou a cabeça. Não rápido, não como alguém assustado ou surpreso. Foi um movimento lento, calculado, quase mecânico. Quando nossos olhos se encontraram, eu gelei. Os olhos de Júlia eram dela, mas ao mesmo tempo não eram. Havia algo por trás daquele olhar, algo observando através dela. Você não deveria ter vindo aqui, ela disse. Mas a voz não era dela. Era mais grave, arrastada, com um tom de desprezo que fazia minha pele arrepiar. Respirei fundo, tentando manter a calma. Tinha treinamento para isso. Sabia que possessões eram raras, mas possíveis. Sabia que havia protocolos, orações, procedimentos. Mas saber na teoria é uma coisa. Estar ali, olhando para aquela menina que conheci quando tinha 6 anos, era completamente diferente. Quem está falando? Perguntei, tentando soar firme. Ela sorriu. Um sorriso torto, perturbador. Quantos você acha que somos? Meu estômago se apertou. Somos. Plural. Engoli seco e peguei o pequeno crucifixo que sempre carregava no bolso. Coloquei-o na minha frente e comecei a rezar em voz baixa. O Pai Nosso. Simples, direto, familiar. Júlia começou a rir. Não era uma risada infantil ou feminina. Era uma gargalhada rouca, seca, que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. O som ecoava nas paredes. Enchia o quarto. Me sufocava. Levantei-me, recuando um passo. Mas a risada continuava. E então, de repente, parou. O silêncio que seguiu foi pior. Júlia se levantou da cama. Devagar. Seus movimentos eram estranhos, desarticulados, como se ela não tivesse total controle sobre o próprio corpo. Ela ficou de pé, me encarando, e inclinou a cabeça para o lado de uma forma antinatural. Um estalo seco veio do pescoço dela. Você realmente acha que pode nos tirar daqui, padre? Ela disse, e dessa vez a voz era diferente, mais aguda, quase infantil, mas com um tom zombeteiro, cruel. Somos 30. 30 contra 1. Quais são suas chances? Meu coração disparou. 30. Como era possível? Respirei fundo, segurando o crucifixo com mais força, e falei com toda a autoridade que consegui reunir. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saiam deste corpo. Esta alma não lhes pertence. Júlia deu um passo à frente. Seus olhos mudaram. Ficaram completamente negros, sem branco, sem íris, apenas escuridão profunda. Nós não vamos a lugar nenhum, ela disse agora com uma voz diferente novamente. Mais velha, cansada, quase triste. Este corpo é nosso lar agora. E você? Você é apenas um homem. Senti minhas pernas tremerem. Quis sair correndo. Quis chamar ajuda. Mas sabia que não podia abandonar aquela menina. Não podia deixá-la assim. Respirei fundo, fechei os olhos por um instante e comecei a rezar novamente. Desta vez, mais alto, mais firme. Júlia gritou. Foi um grito agudo, penetrante, que me fez recuar até a parede. Ela caiu de joelhos no chão, as mãos agarrando a própria cabeça, o corpo se contorcendo. Corri até ela, mas antes que pudesse tocá-la, ela me olhou novamente e sussurrou, com uma voz que parecia vir de muito longe. Nós estamos apenas começando. A porta do quarto se abriu violentamente, batendo contra a parede com um estrondo. Dona Lúcia estava do lado de fora, pálida, apavorada. Júlia caiu desmaiada no chão. Corri até ela, verifiquei a respiração. Estava viva, inconsciente, mas viva. Olhei para Dona Lúcia e disse o que sabia que precisava ser dito. Precisamos preparar um exorcismo, mas não posso fazer isso sozinho. Vou precisar de ajuda. Ela assentiu, chorando. Mas no fundo, eu sabia que não havia tempo para buscar ajuda. Não havia outro exorcista em centenas de quilômetros. Eu estava sozinho, e 30 entidades me aguardavam. Carreguei Júlia de volta para a cama. Ela estava suada, fria, o corpo tenso, mesmo inconsciente. Cobri-a com um lençol e fiquei ali parado, observando. As palavras que ela, ou o que quer que estivesse dentro dela, havia dito ecoavam na minha mente. 30 contra 1. Passei a mão pelo rosto, sentindo o peso da situação. Nunca havia enfrentado nada assim. Nenhum padre de interior espera enfrentar algo assim. Mas eu sabia que não tinha escolha. Júlia precisava de mim. E se eu falhasse, não queria nem pensar nas consequências.
Saí do quarto e conversei com Dona Lúcia. Expliquei que precisaríamos preparar o espaço, que o ritual levaria tempo, que seria difícil e assustador. Ela concordou com tudo, desesperada por qualquer esperança. Eu sabia que precisava agir rápido. Voltei para a paróquia, peguei todos os objetos necessários: água benta, óleo consagrado, o ritual romano completo, velas, crucifixos. Carregava tudo em uma sacola pesada enquanto voltava para a casa. O sol estava começando a se pôr e as sombras se alongavam pelas ruas vazias. Senti um frio na espinha, como se algo me observasse. Apressei o passo. Quando cheguei, a casa estava em silêncio. Silêncio demais. Entrei e Dona Lúcia estava sentada na sala, as mãos entrelaçadas, rezando baixinho. Fui direto para o quarto de Júlia. Abri a porta devagar. Ela estava acordada, sentada na cama, me olhando, e sorria. "Bem-vindo de volta, padre", disse, com aquela voz que não era dela. Estava com saudades. Fechei a porta do quarto atrás de mim e coloquei a sacola no chão. Meu coração batia forte, mas tentei manter a compostura. Júlia continuava me observando, aquele sorriso perturbador no rosto. Comecei a tirar os objetos da sacola um por um. As velas, os crucifixos, o frasco de água benta. Cada movimento era deliberado, metódico. Eu precisava manter o controle. Precisava mostrar que não tinha medo, mesmo que tivesse. "Você acha que essas coisinhas vão nos deter?" Ela perguntou, apontando para os crucifixos com desdém. "Isso é patético." Ignorei o comentário e comecei a preparar o espaço. Coloquei uma vela em cada canto do quarto e as acendi. A luz fraca e tremulante lançava sombras dançantes nas paredes. Tirei o estojo com água benta e tracei uma cruz no ar, aspergindo gotas ao redor da cama. Júlia sibilou, recuando um pouco, mas logo se recuperou. "Interessante", disse ela com uma voz diferente agora, mais jovem, mais curiosa. "Você realmente acredita nisso, não é? Acredita que pode nos expulsar? Que pode salvá-la?" Olhei para ela nos olhos. "Sim, acredito." Ela riu. Aquela risada múltipla, ecoante, que parecia vir de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. Ergui o crucifixo na minha frente e comecei a oração. "Exorcizo-te, imundíssime espíritos." Antes que pudesse terminar a primeira frase, Júlia gritou. Mas não era apenas um grito. Eram vários gritos sobrepostos, em tons diferentes, em timbres diferentes. Ela caiu da cama, o corpo se contorcendo no chão como se estivesse em convulsão. Corri até ela, tentei segurá-la, mas uma força invisível me empurrou para trás. Bati contra a parede com força, o ar saindo dos meus pulmões. Levantei-me com dificuldade, tossindo, e vi Júlia se erguer do chão. Mas não se levantou normalmente. Foi como se algo a puxasse para cima, como uma marionete sendo erguida por cordas invisíveis. Ela ficou de pé, o corpo rígido, os braços ao lado do corpo, a cabeça caída para trás. Os olhos reviraram, mostrando apenas o branco, e então ela começou a falar. Mas não com uma voz, com várias, ao mesmo tempo. Era um coro cacofônico de vozes masculinas, femininas, infantis, idosas, todas falando em uníssono. "Nós somos legião, nós somos muitos, e você é apenas um." O quarto ficou gelado. Minha respiração saía em nuvens de vapor. As velas tremulavam violentamente, quase se apagando. Fechei os olhos, respirei fundo e continuei a oração. Mais alto, mais firme. "In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti." Eu ordeno que saiam deste corpo. Vocês não têm poder aqui. Júlia, ou o que estava dentro dela, riu novamente. "Não temos poder?" disse uma voz feminina, suave, mas venenosa. "Nós temos todo o poder aqui, padre. Este corpo nos obedece. Esta alma já está quase perdida. E você? Você está sozinho. Sozinho e com medo." Engoli seco. Ela estava certa. Eu estava com medo. Muito medo. Mas não podia mostrar isso. Não podia deixar que eles percebessem minha fraqueza. "Vocês mentem", disse, tentando soar confiante. "Mentir é tudo que vocês sabem fazer. Mas a verdade é que vocês têm medo. Medo da luz. Medo de Deus. Medo de serem expulsos de volta para o lugar de onde nunca deveriam ter saído." O corpo de Júlia se virou para mim com um movimento brusco, antinatural. Os olhos voltaram ao normal, mas a expressão era de ódio puro. "Você não sabe de nada."
disse uma voz masculina grave e ameaçadora. Você não sabe quem somos, não sabe o que fizemos, não sabe pelo que passamos. E então, algo mudou. A expressão de ódio no rosto de Júlia se suavizou. Os olhos se encheram de lágrimas. A voz que saiu da boca dela era de uma criança, assustada e trêmula. Por favor, me ajude. Eu estou com medo. Meu coração apertou. Era Júlia, a verdadeira Júlia, mesmo que apenas por um instante. Júlia! Gritei dando um passo à frente. Eu estou aqui. Vou te tirar daí, eu prometo. Mas antes que pudesse chegar até ela, o corpo se retorceu novamente. A criança desapareceu. No lugar surgiu outra voz, rouca, cansada, quase melancólica. Você promete? Disse. Promessas vazias de um homem vazio. Você não pode salvá-la, assim como não pôde salvar os outros. Parei. Que outros? O que aquilo queria dizer? Não pense que não sabemos quem você é, Marcelo. Continuou a voz, lentamente, saboreando cada palavra. Sabemos tudo sobre você. Sabemos dos seus fracassos, das suas dúvidas, das noites em que você questiona se Deus realmente existe, se Ele realmente se importa. Senti um arrepio. Como poderiam saber disso? Eram pensamentos meus, íntimos, que nunca compartilhei com ninguém. Você não sabe nada. Murmurei, mas minha voz saiu fraca. Sabemos que você se sente sozinho, disse outra voz, feminina, quase maternal. Sabemos que você tem medo de falhar, de não ser bom o suficiente, de ser apenas um padre de interior, insignificante, esquecido por Deus e pelos homens. Fechei os olhos com força. Não podia ouvir aquilo. Não podia deixar que entrassem na minha cabeça. Silêncio! Gritei, erguendo o crucifixo. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que se calem. Júlia gritou novamente. Um grito agudo, doloroso. O corpo dela caiu de joelhos, as mãos agarrando a cabeça, como se estivesse tentando arrancar algo de dentro de si mesma. Tire eles de mim! Ela gritou com sua própria voz. Por favor, padre, tire eles de mim! Corri até ela, ajoelhei-me ao lado, coloquei a mão na cabeça dela e comecei a rezar. As palavras saíam rápidas, desesperadas. Sentia a energia no quarto, pesada, opressiva, como se algo invisível estivesse pressionando contra mim, tentando me afastar. Júlia parou de gritar. Ficou imóvel. Por um momento achei que tinha funcionado, que eles haviam ido embora. Mas então ela levantou a cabeça e sorriu. Um sorriso frio, vazio. Que tocante, disse com uma voz zombeteira. Mas nós não vamos a lugar nenhum. E antes que eu pudesse reagir, ela me empurrou, com uma força impossível para uma menina de 14 anos. Voei pelo quarto e bati contra a parede novamente, caindo no chão com um baque surdo. A dor explodiu nas minhas costas. Gemi, tentando me levantar, mas meu corpo protestava. Júlia se levantou e caminhou até mim. Cada passo era lento, deliberado. Ela parou diante de mim, olhando para baixo, e inclinou a cabeça. Você está cansado, padre, disse com uma voz suave, mas ameaçadora. Por que não desiste? Por que não vai embora? Deixe-a conosco. Ela já é nossa de qualquer forma. Olhei para cima, para aquele rosto que não era mais o de Júlia, e disse com toda a força que consegui reunir. Nunca. Ela sorriu novamente. Então você vai morrer tentando. O quarto escureceu de repente. As velas se apagaram todas ao mesmo tempo, deixando apenas a luz fraca da lua que entrava pela janela. Senti o frio aumentar, um frio que cortava até os ossos. E então ouvi vozes, muitas vozes, sussurrando, rindo, chorando, todas ao mesmo tempo. Um coro caótico de sons que me cercavam, me envolviam, me sufocavam. Fechei os olhos e comecei a rezar. Não a oração do exorcismo, apenas o Pai Nosso. Simples, familiar, reconfortante. As vozes ficaram mais altas, mais furiosas, mas eu continuei, palavra por palavra, verso por verso. E então, lentamente, a luz voltou. As velas se reacenderam sozinhas. O frio diminuiu. As vozes se calaram. Abri os olhos. Júlia estava caída no chão, inconsciente. Arrastei-me até ela. Coloquei a mão no pescoço, sentindo o pulso. Estava fraco, mas estava lá. Suspirei aliviado, mas sabia que aquilo estava longe de terminar. Aquilo era apenas o começo. E eles, os 30, estavam apenas brincando comigo.
Passei a noite ao lado de Júlia. Não ousei sair do quarto. Dona Lúcia trouxe água, café, um cobertor. Ela me olhava com uma mistura de esperança e desespero, mas não disse nada. Apenas fechou a porta e me deixou ali. Júlia dormia, ou parecia dormir. Sua respiração era lenta, mas irregular. De vez em quando ela se mexia, murmurava algo ininteligível. Eu permanecia sentado no chão, as costas apoiadas na parede, o crucifixo nas mãos, orando em silêncio. Quando o sol começou a nascer, Júlia abriu os olhos. Olhou para mim, confusa, assustada. "Padre Marcelo?", ela disse com sua própria voz. Fraca, cansada, mas dela. "Estou aqui, Júlia", respondi, me aproximando. "Como você está se sentindo?" Ela começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Eu não quero mais isso", ela sussurrou. "Eu não aguento mais. Eles não me deixam em paz. Eles estão sempre aqui, falando, gritando, brigando dentro da minha cabeça." Segurei a mão dela, sentindo como estava fria. "Eu vou te ajudar", prometi. "Vou tirar eles de você. Eu juro." Ela me olhou com olhos vermelhos e inchados. "Eles dizem que você não consegue, que é tarde demais, que eu já sou deles." "Eles mentem", respondi, firme. "Você não é deles. Você é filha de Deus. E enquanto houver vida em você, há esperança." Júlia fechou os olhos, exausta. E então, algo estranho aconteceu. Sua expressão mudou. Não para algo agressivo ou ameaçador, mas para algo triste. Profundamente triste. Ela abriu os olhos novamente, mas eu sabia que não era Júlia quem estava olhando para mim. "Você realmente acredita nisso?", disse uma voz feminina, suave, quase um sussurro. "Que há esperança para todos?" Eu não respondi imediatamente. Algo naquela voz era diferente. Não havia ódio, não havia ameaça, apenas uma tristeza imensa, avassaladora. "Quem é você?", perguntei cuidadosamente. "Meu nome era Ana", ela disse. "Morri há muito tempo mesmo, e desde então estou perdida." Senti um aperto no peito. Não era o que eu esperava. Perdida como? Ana, ou a entidade que se identificava como Ana, suspirou. "Não sei onde estou. Não sei para onde devo ir. Apenas vago. E quando encontrei esta menina, quando senti que ela estava aberta, vulnerável, eu entrei. Não para machucá-la, apenas porque estava cansada de estar sozinha." Sua voz quebrou no final, e por um breve momento senti empatia. Senti pena daquela alma perdida. "Ana", disse suavemente, "você não pode ficar aqui. Este corpo não é seu. Esta alma não é sua. Você precisa seguir em frente." "Mas eu tenho medo", ela confessou. "Medo do que vem depois. E se não houver nada? E se eu desaparecer para sempre?" "Não há nada a temer", respondi. "Deus está esperando por você. Ele sempre esteve. Você apenas precisa confiar. Precisa deixar ir." Houve um silêncio longo. E então, Ana falou novamente. "Talvez você esteja certo, mas não sou apenas eu. Há outros, muitos outros. E nem todos são como eu." "Eu sei", disse. 30, não é?" "Sim", ela confirmou. 30 almas perdidas, algumas confusas como eu. Outras estão com raiva, com ódio. E há aqueles que não são almas humanas." Meu coração acelerou. "O que você quer dizer?" Ana hesitou. "Há algo mais aqui. Algo que nos mantém presos. Algo que não quer que vamos embora. Ele é forte, muito forte. E ele gosta de causar dor." Antes que eu pudesse perguntar mais, a expressão no rosto de Júlia mudou novamente. Outra voz, masculina, idosa. "Ela está certa, padre", disse. Meu nome era João. Morri há 60 anos. E desde então, estou aqui, neste vazio, sem saber para onde ir. Quando esta criança abriu a porta, todos nós entramos, uns após os outros. "Por que ela?", perguntei. "Por que Júlia?" "João, ou quem quer que fosse", suspirou. Ela estava vulnerável, triste, sozinha. Houve uma perda recente em sua família. Um tio que ela amava muito. E na dor dela, ela se abriu. E nós apenas aproveitamos a oportunidade. Senti raiva. Raiva de como essas entidades
Mesmo que perdidas, haviam aproveitado a vulnerabilidade de uma criança. Vocês estão machucando ela, disse tentando manter a voz calma. Cada momento que vocês passam aqui, vocês a machucam. Vocês estão destruindo a vida dela. Nós sabemos. João admitiu, a voz carregada de remorso. E eu me arrependo, mas não sei como sair. Não sei como deixar ir. Eu vou ajudá-los. Prometi. Todos vocês. Vou guiá-los para a luz. Para onde vocês deveriam estar. Mas vocês precisam confiar em mim. Precisam querer ir. Houve um silêncio. E então, João falou novamente. Eu quero. Deus. Como eu quero. Mas ele não vai deixar. Quem? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O guardião. João sussurrou, e havia medo em sua voz. O que mantém todos nós aqui. O que se alimenta do nosso sofrimento. Ele não vai deixar que você nos leve. Ele vai lutar. E ele é algo que você nunca viu antes. Antes que eu pudesse responder, o corpo de Júlia se contorceu. Ela gritou, um grito de pura agonia. E então, uma nova voz emergiu. Mais jovem, uma criança. Eu também quero ir embora. A criança chorou. Por favor, padre, me ajude. Eu não quero mais estar aqui. Está escuro. E frio. E ele nos machuca quando tentamos sair. Meu coração se partiu. Quantas almas estavam presas ali? Quantas estavam sofrendo? Qual é o seu nome? Perguntei suavemente. Miguel. A criança respondeu. Eu tinha 7 anos quando morri. Foi em um acidente. E desde então, eu estou perdido. Minha mãe? Onde está minha mãe? Lágrimas encheram meus olhos. Era demais. Demais sofrimento. Demais dor. Miguel, disse, tentando manter a voz firme. Sua mãe está bem. Ela está em um lugar melhor. E você pode ir até ela. Mas precisa confiar em mim. Eu confio. Miguel disse a voz chorosa. Mas ele não vai deixar. Ele disse que se tentarmos ir, ele vai nos machucar mais. Ele disse que esta é nossa punição. Por termos ficado quando deveríamos ter ido. Ele mente. Respondi, com toda a convicção que consegui reunir. Não há punição. Apenas perdão. E amor. E luz. Vocês não precisam ter medo. Uma após a outra, as vozes começaram a surgir. Cada uma contando sua história. Cada uma revelando seu sofrimento. Maria, que morreu no parto e nunca conheceu seu filho. Pedro, que se afogou no rio e desde então tem medo de água. Francisca, que morreu sozinha e abandonada e ainda carrega a mágoa. Carlos, que tirou a própria vida e acredita estar condenado para sempre. Cada relato era mais comovente que o anterior. Cada alma mais perdida. E eu, ali, tentando oferecer conforto, tentando oferecer esperança. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não seria suficiente. Porque havia algo mais. Algo que os mantinha presos. E esse algo estava apenas esperando o momento certo para se revelar. A mudança foi abrupta. As vozes pararam de repente, como se tivessem sido cortadas no meio de uma frase. O silêncio que se seguiu era pesado, opressor. O ar no quarto ficou denso, difícil de respirar. As velas tremularam violentamente, e uma delas se apagou com um sopro invisível. Júlia levantou a cabeça. Seus olhos estavam completamente negros novamente. Mas desta vez, havia algo diferente neles. Algo mais antigo, mais poderoso. E então, ele falou. Não era uma voz como as outras. Não era humana. Era grave, profunda, reverberante. Como se viesse de um abismo sem fundo. Como se viesse de um lugar onde a luz nunca alcançou. Chega. Uma única palavra. Mas foi o suficiente para me fazer recuar. Meu corpo reagiu instintivamente. Cada fibra do meu ser gritando para fugir. Mas eu fiquei. Porque sabia que não podia abandonar Júlia. Não agora. Quem é você? Perguntei, tentando soar corajoso. Mas minha voz traiu o medo. O sorriso que se formou no rosto de Júlia era pura maldade. Ele disse, lentamente. Eu sou o guardião. O que mantém a ordem. O que garante que as almas perdidas permaneçam perdidas. E você está interferindo. Essas almas não pertencem a você. Respondi, erguendo o crucifixo. Elas pertencem a Deus. E eu vim para levá-las de volta. A risada que se seguiu era aterrorizante. Não era como as risadas anteriores. Era mais profunda, mais ressonante,
como se o próprio ar estivesse rindo. Levá-las de volta? Ele repetiu zombeteiro. Você realmente acha que tem esse poder? Você é apenas um homem, um padre de interior, insignificante, sem nenhum poder real. E eu sou eterno. O quarto escureceu ainda mais. A temperatura caiu vertiginosamente. Minha respiração saía em nuvens de vapor. Senti meus dedos ficarem dormentes pelo frio. Eu tenho o poder de Deus ao meu lado, disse, tentando manter a firmeza. Deus? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Onde estava Deus quando essas almas se perderam? Onde estava Ele quando elas clamaram por ajuda? Onde estava Ele quando elas morreram sozinhas, assustadas, abandonadas? Não tinha resposta para isso. Pelo menos, não uma que eu pudesse verbalizar naquele momento. Deus nunca abandona ninguém, murmurei, mas minha voz saiu fraca. Mentiras, ele sibilou. Mentiras que você conta a si mesmo para se sentir melhor, para justificar sua existência patética. Mas a verdade é que Deus não está aqui, nunca esteve. E essas almas, elas são minhas agora. O corpo de Júlia se levantou, mas não pelos próprios meios. Foi erguido, suspenso no ar, a meio metro do chão, os braços abertos, a cabeça caída para trás, os cabelos flutuando como se estivesse debaixo d'água. Você quer salvá-la? Ele perguntou. Então tente. Tente me expulsar. Tente me vencer. Mas saiba disso, padre. Se você falhar, eu não vou apenas ficar com essas 30 almas. Eu vou ficar com a sua também. Meu coração disparou, mas não podia recuar. Não agora. Respirei fundo, fechei os olhos por um instante e comecei a oração. Exorcizo-te, omnis, spiritus imundi. O grito que ecoou pelo quarto foi ensurdecedor. Júlia, ou o guardião, berrou com uma fúria inimaginável. As paredes tremeram, os móveis se sacudiram, a cama foi arremessada contra a parede, quebrando-se ao meio, mas eu continuei, palavra por palavra, verso por verso. In nomine Dei Patris Omnipotentes. O corpo de Júlia começou a se contorcer no ar. Movimentos impossíveis. O pescoço girando 360 graus. Os braços se dobrando em ângulos antinaturais. Era grotesco, era terrível. Mas eu não podia parar. Eim et Filii et Spiritus Sancti. A temperatura caiu ainda mais. Senti minha pele queimar com o frio. Meus lábios racharam. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o livro de orações. E então o guardião falou novamente, mas desta vez com todas as 30 vozes ao mesmo tempo. Um coro cacofônico de terror. Você não tem poder aqui. E com essas palavras, uma força invisível me atingiu. Foi como ser atingido por um trem. Voei pelo quarto, atravessei a porta, que se abriu violentamente, e caí no corredor. Bati a cabeça no chão de cerâmica e vi estrelas. O gosto de sangue encheu minha boca. Tentei me levantar, mas meu corpo não respondia. Cada músculo doía, cada osso parecia quebrado. Ouvi passos, lentos, deliberados. Olhei para cima e vi Júlia, ou o que restava dela, caminhando em minha direção. Ela não tocava o chão, flutuava, e seus olhos, aqueles olhos negros e vazios, me encaravam com um ódio ancestral. Você deveria ter ido embora quando teve a chance, ele disse. Mas você escolheu ficar, escolheu lutar. E agora você vai pagar o preço. Ele se abaixou, o rosto de Júlia a centímetros do meu. Eu vou mostrar a você o que é o verdadeiro desespero. Ele sussurrou. Vou mostrar a você o vazio, a escuridão, o lugar onde Deus não alcança. E quando eu terminar, você vai implorar para ficar comigo. Porque o que vem depois é muito pior. Senti suas mãos, as mãos de Júlia, ao redor do meu pescoço, apertando, cortando o ar. Tentei resistir, tentei empurrá-lo, mas era inútil. Minha visão começou a escurecer. Os sons ao meu redor ficaram distantes, abafados. E então, no último segundo antes de perder a consciência, ouvi uma voz. Não a do guardião, não a de nenhuma das almas, mas uma voz suave, familiar, reconfortante. Era a voz de minha mãe, falecida há 10 anos. Não desista, meu filho. Você é mais forte do que pensa. E você não está sozinho. A pressão no meu pescoço cessou.
Respirei fundo, tossindo, engasgando. Quando abri os olhos, Júlia estava caída ao meu lado, inconsciente. E no corredor, sentada em uma cadeira que não estava ali antes, vi uma figura, uma mulher idosa, de cabelos brancos, sorrindo gentilmente para mim, minha mãe, ou pelo menos algo que se parecia com ela. Mãe, sussurrei, incrédulo. Ela acenou com a cabeça, o sorriso se ampliando. Levanta, Marcelo, você ainda tem trabalho a fazer. E então ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Olhei para Júlia, ainda inconsciente. Olhei para o quarto destruído. Olhei para minhas mãos, ainda tremendo. E soube que aquilo estava longe de terminar. Levantei-me com dificuldade. Cada parte do meu corpo doía. Tinha um gosto metálico na boca. Sangue misturado com saliva. Mas não havia tempo para sentir dor. Não havia tempo para duvidar. Júlia ainda estava ali, e eu tinha uma missão a cumprir. Carreguei-a de volta para o quarto. O espaço estava destruído. A cama quebrada, os móveis espalhados, as velas apagadas. Coloquei-a no chão, no centro do quarto, e comecei a reorganizar o espaço. Reacendi as velas, tracei um círculo ao redor dela com sal consagrado. Coloquei crucifixos nos 4 cantos. Dessa vez, eu não ia falhar. Abri o livro de rituais e comecei a ler. Não pulei nenhuma linha. Não acelerei nenhuma oração. Cada palavra era pronunciada com clareza, com intenção, com fé. Júlia acordou. Seus olhos se abriram e imediatamente reconheci aquele olhar vazio. Você não aprende, não é? O guardião disse, a voz carregada de desdém. Eu aprendi, respondi firme. Aprendi que o mal só vence quando o bem desiste, e eu não vou desistir. Ele riu. Patético. Ignorei o comentário e continuei a oração. As palavras latinas fluíam, criando um ritmo, uma cadência. Sentia algo mudando no ar, uma energia se formando, uma luz começando a brilhar. O guardião sentiu também. A expressão no rosto de Júlia mudou de desdém para raiva. Pare, ele ordenou. Mas eu não parei. Continuei, mais alto, mais firme. In nomine Jesu Christi, Dei et Domini Nostri. O corpo de Júlia começou a convulsionar. Ela gritava, chorava, implorava. Mas eu sabia que não era ela. Era ele, tentando me fazer parar, tentando me quebrar. Por favor, ele gritou com a voz de Miguel, a criança. Está doendo. Meu coração apertou. Mas eu sabia que era uma mentira, uma manipulação. Soltem-na, ordenei. Todas as almas aqui presas, ouçam-me. Vocês não precisam obedecer a ele. Vocês são livres. Vocês sempre foram livres. Por um momento, houve silêncio. E então, uma luz. Fraca no início, mas crescendo, vindo de dentro do corpo de Júlia. Uma luz branca, pura, envolvendo-a completamente. O guardião berrou. Não! Elas são minhas! Elas nunca foram suas, respondi. E você sabe disso. A luz ficou mais intensa. E no meio dela, comecei a ver formas, silhuetas, pessoas. As almas. Uma por uma, elas começaram a se materializar ao redor de Júlia. Ana, João, Miguel, Maria, Pedro, Francisca, Carlos e tantos outros, 30 ao todo. Todos olhando para mim, todos esperando. Vocês podem ir agora, disse suavemente. A luz está aí. Basta seguir. Ana foi a primeira. Ela sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto, e caminhou em direção à luz. Desapareceu nela, dissolvendo-se em paz. Um por um, os outros seguiram. Miguel acenou para mim antes de partir. João agradeceu com um aceno de cabeça. Maria sussurrou uma bênção. E então, apenas o guardião permaneceu. Ele estava lá, no corpo de Júlia, encolhido, diminuído, enfraquecido. Você também pode ir, disse. Não precisa mais ficar aqui. Não precisa mais se alimentar do sofrimento alheio. Ele me olhou com ódio, mas também com algo mais. Medo. E ir para onde? Ele perguntou, a voz amarga. Você acha que há luz para mim? Você acha que há perdão para o que eu sou? Há perdão para todos, respondi. Se você realmente se arrepender. Ele riu, mas era uma risada triste, vazia. Você é um tolo, padre. Sempre foi. E então, com um último grito, ele se foi. A luz o envolveu, o consumiu
e desapareceu. Júlia caiu no chão, o corpo finalmente relaxando. Corri até ela, coloquei a mão no pescoço, sentindo o pulso. Estava forte, regular, normal. Ela abriu os olhos, olhos castanhos, claros. Dela. Padre Marcelo? Ela sussurrou confusa. Estou aqui, respondi, sorrindo com lágrimas nos olhos. Está tudo bem agora, está tudo bem. Ela começou a chorar, e eu a abracei, sentindo o peso de tudo que havia acontecido, mas também sentindo a gratidão. A paz. Estava terminado. 6 meses se passaram desde aquela noite. Júlia está bem. Voltou à escola, voltou a sorrir, voltou a ser uma adolescente normal. Ainda me visita às vezes na paróquia para conversar. Nunca falamos sobre o que aconteceu. Não precisamos. Ambos sabemos. Ambos carregamos a memória. Eu também mudei. Algo dentro de mim se transformou naquela noite. Não sou mais o mesmo padre de antes. Já não vejo o mundo com os mesmos olhos. Aprendi que há mais entre o céu e a terra do que minha filosofia poderia imaginar. Aprendi que o mal é real, mas também aprendi que o bem é mais forte. Sempre foi. Ainda celebro missas, ainda ouço confissões, ainda batizo, caso, enterro. Mas agora, quando as pessoas vêm até mim com histórias estranhas, com relatos de coisas inexplicáveis, eu escuto, eu acredito, e quando necessário, eu ajudo. Porque sei que há almas perdidas por aí, almas que precisam de orientação, almas que precisam de luz. E sei também que há forças sombrias, forças que se alimentam do sofrimento, que se escondem nas sombras, que esperam pela menor abertura para entrar. Mas não tenho mais medo, ou pelo menos não como antes. Porque agora sei que não estou sozinho. Nunca estive. Ontem, enquanto fechava a igreja após a missa da noite, ouvi um sussurro suave, distante, vindo de algum lugar dentro do templo. Padre Marcelo? Parei. Virei-me. Não havia ninguém lá. Mas eu sabia que havia. Respirei fundo. Peguei meu crucifixo e caminhei em direção à voz. Porque, no final das contas, esse é o meu chamado. Essa é a minha missão. E enquanto houver vida em mim, vou continuar. Até o fim. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta este vídeo, explore nossos outros relatos aterrorizantes e principalmente comente. Você acredita em possessões? Já viveu algo paranormal? Sua história pode ser a próxima. Compartilhe sua experiência abaixo.